E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos, né? Se não for inscrito aqui no nosso canal, dá aquela moral, se inscreve aí. Deixa o like também, um like é importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece aí de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando sua opinião, a gente trocando aquela ideia de torcedor para torcedor, de vascaíno para vascaíno e desabafando do pior momento da história do Vasco da Gama. Vasco em 11º colocado numa Série B e jogando um futebol ridículo, medíocre, a cara dessa gestão de merda. Então, bora pro vídeo, vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. Eu acho que a gente pode falar da coletiva de sexta, né, que foi ridícula, patética, sem nada, a gente está perdido, como eu falei aqui em outros vídeos, se depender deles, a gente está fudido, essa é a palavra, perdão, me desculpa o palavrão, mas estamos fudidos. A coletiva do Lisca, que a gente vai passar alguns trechos aqui, eu gostei demais, botou a cara, falou o que é preciso, jogou a responsabilidade no Pássaro, no Salgado, ele precisa de ajuda, ele precisa de reforços, então pontual o Lisca ontem, realmente ele pediu também mais credibilidade, que acreditem mais no trabalho dele, né, que ele tome as decisões e ele precisa de ajuda. O desabafo do Andrei também ontem foi fundamental para todo mundo entender que o trabalho dessa gestão é uma merda, se montou um time ridículo. O próprio Alexandre Pássaro, quando dizia que o Vasco caiu por não ter tantos jogadores experientes com minutos na Série A ou na Série B nesse momento, o Vasco não tem, o Vasco depende da base. E ontem o Lisca desabafou em relação à base, ao Cano e a reforços. Mas antes disso, família vascaína, eu concordo muito com o Lisca, eu quero questionar ele na seguinte situação. Vamos lá, vou mostrar a imagem para vocês aí da escalação do Vasco contra o Guarani. A estreia do Lisca com o Vasco. Então, essa é a escalação dele. Vanderlei, Hernando, Castan, Léo Matos, Zeca, vocês estão acompanhando aí no print, Bruno Gomes, Galaça, Léo Jabá, Marquinhos Gabriel, Peck e Cano. Ou seja, essa foi um sistema tático que, apesar do Guarani ter jogado bem, ter pressionado o Vasco, o Vanderlei fez grandes defesas naquele jogo, ofensivamente foi a melhor partida do Vasco ao comando do Lisca, no comando do Lisca. Foi a melhor, sem sombra de dúvida. Então eu não entendo, esse é o questionamento que eu faço ao Lisca, por que não repetir a mesma escalação que ele, pelo comando dele, foi a melhor atuação do Vasco ofensivo. O Vasco fez 4 gols naquele jogo. E aí eu me questiono por que repetir a escalação de um time que não consegue render em 3 jogos consecutivos. Essa ideia de Marquinhos Gabriel aberto pela ponta, como ponta, não deu certo nos 3 jogos. Ou seja, você não repete uma escalação que você fez 4 gols, né, que é o Peck por um lado, Jabá pelo outro, Marquinhos Gabriel centralizado e o Cano na frente, mas você repete situações que não deram certo, que é o Marquinhos Gabriel, e aí o Vasco, tava até conversando aqui com meus amigos, o professor Marcelo e o Glebe, que aí você joga com o Léo Jabá lá na ponta direita, na ponta esquerda, perdão, e o Zeca, os dois de perna direita, puxa pro meio, você joga com o Marquinhos Gabriel de perna esquerda, lento demais, uma bunda cansada e também com a perna trocada, ou seja, o Vasco é torto do lado de lá, lento e torto do lado de cá. Porra, não dá pra entender. Eu acho que a culpa não é do Lisca, não é do Lisca. Eu sempre falei aqui, não é culpa do Marcelo Cabo, não é culpa do Lisca, o time é ruim pra caralho. A culpa é da gestão, a culpa é do Salgado, a culpa é do Pássaro, que acharam que esse time de refugo, o time dos caras parado, aposentado, e o Vasco ia subir, e não vai. Bom que o Lisca falou isso. Bom que o Lisca falou isso ontem, bom que o Andrei falou isso ontem, para esses caras acordar. Alguma coisa eles vão ter que fazer. Com esse time, ficou claro que o Vasco não sobe. Agora eu faço esse questionamento ao Lisca. Por que não repetir uma escalação onde o Vasco teve êxito na parte ofensiva e repetir outras que não teve? Não tem cabimento também. Não tem cabimento repetir o Marquinhos Gabriel de ponta esquerda aberto o tempo todo. Foi assim contra o Vila Nova, foi assim contra o Londrina, foi assim ontem, não deu certo. O time não jogou bem. Ganhou do Vila Nova lá naquele sufoco danada.
Então eu não consigo entender. Você barra o PEC, que não é essa maravilha toda, eu sei disso, mas, porra, é o único que se aproxima da função que ele quer que o Marquinhos Gabriel faça, que é o ponto aberto ali. Marquinhos Gabriel não dá pra jogar ali. Marquinhos Gabriel não, ele corre com 5 sacos de cimento nas costas. Como é que ele vai jogar ali? Então não dá. Esse é o questionamento que eu faço, o único. O resto, acho que não é culpa do Lisca, porque realmente essa gestão é uma merda, medíocre. A entrevista mostrou isso. E quem passou pano, né, que tá aqui no YouTube, quem tá no Twitter, todo mundo tá acordando, todo mundo tá pedindo desculpa. Ah, desculpa por ter pedido meu voto, vou sair do Twitter porque realmente não dá, esses caras não dá. Todo mundo tá dando passo pra trás. Todo mundo tá dando passo para trás. É o pior momento da história do Vasco na mão das pessoas. Da gestão Salgado é o pior momento da história do Vasco. E aí todo mundo que passou pano tá aí agora tentando, de alguma maneira, pular do barco. Então, família vascaína, vamos trazer aqui a repercussão da coletiva do Lisca, né? Vamos trazer os áudios aí. E é o seguinte, sobrou pro Germancano, sobrou pra base, e sobrou principalmente para gestão de merda. Sobrou principalmente para Jorge Salgado e Pássaro. Tem vários Twitter aí, né, que meu amigo Eduardo tava postando nos grupos aqui, dos torcedores de São Paulo zoando. Caralho, os caras estão chamando o Pássaro de passarudo, só fez merda aqui, veio pra cá e continua fazendo merda. É foda. É foda, torcedor vascaíno. Como tem gente que passa pano pro Pássaro e Jorge Salgado. Mas vamos lá, porque o Lisca não deixou passar nada. Quer subir pra Série A? Quer subir? Vai ter que trazer reforços, porque com a base não vai dar. Sobrou até pro Germancano. Gostei da entrevista do Lisca, foi perfeito, foi sincero e é isso que a gente precisa há muito tempo. Se liga só nos trechos que eu trouxe para vocês. O Cano, que geralmente costuma, né, ser muito assertivo, ainda comigo, né, não está conseguindo ter a produção que ele teve, apesar de estar tendo boas oportunidades. Hoje ele teve 2, 3, né, praticamente. E também não está na fase boa, né? Geralmente na fase boa ele faz os gols. Então realmente é difícil, né? Mas o que eu posso falar para o torcedor do Vasco, né? Se a diretoria me permitir a sequência do trabalho, é que eu vou trabalhar demais agora com 2 semanas e tem uma avaliação do plantel, tem uma avaliação do trabalho. Precisamos tomar algumas providências, vou conversar com o Pássaro e com o presidente, né? E vamos ver, né? Se eles me escutam e a gente possa alterar algumas situações aí que a gente detectou nesse mês, publicamente ficar falando, né? Não vou ficar justificando. Internamente, a partir de amanhã, depois de amanhã, né? Principalmente amanhã já, eu vou fazer algumas colocações agora, né? E preciso dessas soluções, né? Também, se as soluções não forem viáveis, quando eu sinto que eu não posso, eu sou o primeiro a falar, cara. Eu não, na minha carreira eu não costumo ficar para segurar emprego. Eu trabalhei 30 anos, cara. Foi muito difícil para mim chegar aqui. Eu sei bem do potencial do nosso trabalho, meu, do Márcio, do Cauã, que chegamos, mas nós precisamos de mais algumas coisas aqui. A gente precisa de mais algumas situações dentro do clube, e é isso que eu vou colocar para o Pássaro e para o presidente. Espero que eles me atendam. Agora, se eles acharem que não, e aí nós conversarmos, aí nós vamos chegar a um denominador comum que é o melhor para o Vasco. Nós temos que pensar no Vasco agora, acima de qualquer coisa no Vasco, não ter vaidade, tomar providências, porque nós precisamos reagir, nós precisamos dar uma resposta para o nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer já a partir de amanhã. Né? 2 semanas cheias e precisamos tomar algumas providências em questão de grupo, precisamos reforçar o nosso grupo, precisamos também algumas situações que eu já detectei, né, nosso ambiente interno, né? Talvez reforçar um pouco o meu trabalho também. Então vamos conversar agora, nós estamos todos muito chateados, né? Mas amanhã e segunda eu vou conversar com o Pássaro e com o presidente. Já coloquei para eles algumas coisas, né, na semana passada, e a partir de amanhã nós vamos começar a tomar as providências necessárias aí para reforçar o nosso grupo. Talvez alguns jogadores, né, não estejam ainda preparados, né, para essa missão. É um grupo muito jovem ainda, é difícil. Na Série B você não faz o trabalho só com jovens, você pode ver a equipe do Operário, a equipe do Londrina, qualquer equipe. Eu já joguei 3 ou 4 Séries B, só o Vasco, né, que dá essa oportunidade para os meninos, mas talvez alguns ainda não estejam, né, preparados. Trabalhar um pouco também nas nossas opções, né, a gente tem um pouco mais de opções, apesar de hoje todos terem entrado. Então é uma hora de sacrifício de todos. E eu vou fazer essas colocações, né, para o Pássaro e para o presidente, e espero que eles me atendam para a gente poder melhorar o nosso trabalho. Torcida vascaína, né, diferentemente do que a gente viu na sexta-feira, o Pássaro Salgado ali naquela coletiva de 1 hora te dizer o seguinte: não tenho nada pra vocês, essa merda que tá aí que eu tenho,
dinheiro, reforços, mas o Lisca jogou às claras. Ele precisa de ajuda, ele precisa de reforços, ele precisa participar da tomada de decisão. Não é chegar e dizer para ele que não tem nada, senão ele não vai conseguir ajudar. Basicamente é isso. E outro também fundamental na minha visão foi o Andrei. Perfeito. Tem desde os 5 anos no Vasco, dizer que tá tudo uma merda, uma bosta, e é isso. Eu não acho que o Vasco, essa é a minha opinião, respeito quem pensa diferente, não acho que no Vasco falta vontade. É intensidade, cara. O time é ruim, o time é lento. Isso desde o ano passado. O Vasco foge do padrão do futebol mundial, que é um time rápido, pouca qualidade, rápido. O Vasco é muito pesado, não tem intensidade alguma. Então acho que perfeito o discurso do Andrei ontem. Se liga só. Desrespeitando a torcida do Vasco por tudo que a gente está passando, por esse momento difícil. Eu peço desculpa a todos, mas eu acho que a gente tem que sentar a cabeça no travesseiro e mudar totalmente a chave. Não chegar aqui e ficar só falando, e na próxima partida acontecer a mesma coisa, igual foi contra o Londrina, igual foi aqui hoje contra o Operário. Acho que a gente tem que ter vergonha na cara, senso de saber que tá uma merda, que tá uma bosta e que a gente tem que mudar. Se a gente não mudar, a gente vai continuar assim na Série B. Família vascaína, para finalizar o vídeo eu vou trazer aqui um desabafo antigo, mas que serve muito para o atual momento do verdadeiro presidente do Vasco. Por quê? Pior momento da história do Vasco, você vê pessoas pulando do barco, você vê passadores de pano que hoje criticam para surfar na onda, você vê pessoas ligadas à gestão que falam que o torcedor está de mimimi, ou seja, todo mundo vê o lado pessoal se beneficiar na onda que está surfando. E aonde o Vasco fica nisso tudo? E por isso que eu trago esse desabafo antigo, mas muito atual. Serve muito porque a gente está vivendo. É isso. Esse é o verdadeiro presidente do Vasco. Se liga só. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco. Júlio Brandt, quer conhecer o projeto Somamos? A porta está aberta para o senhor. Venha aqui ver com seus próprios olhos. Desembargador Werson Rego, quer conhecer o projeto Somamos? Está convidadíssimo a vir aqui conhecer com seus próprios olhos. Todos estão convidados. Senhor Jorge Salgado, estive no seu escritório, fui lá no Leblon, com o maior carinho do mundo, lhe convidei para vir conhecer mais detalhes, o senhor ainda não quis vir. Pode vir. Senhor Adriano Mendes, lhe escrevi diversas vezes no WhatsApp. O senhor marcou um jantar com o senhor Carlos Fonseca e desmarcou 2 vezes, sem contar a falta de educação que isso é para uma pessoa ocupada como eu, como é o senhor também. O senhor não quis conhecer o projeto Somamos. Como o senhor também não quis, senhor Vitor Roma, e que fica autorizando pessoas do seu grupo político, formado por outros 6 grupos políticos que estão no Vasco há uma novela de séculos, a dizer, inclusive, que o símbolo do Somamos era um símbolo nazista, sendo que eu sou descendente de judeu. Então, deixem de ser escrotos. Venham conhecer o projeto. Parem de torcer para grupinho político, grupelhos políticos que vocês são. Estão destruindo o Vasco. Vocês destroem o Vasco. E eu estou tentando construir, fazer diferente do que vocês fizeram esses 20 anos, que levaram o Vasco a esta merda que o Vasco está. Porque o Vasco está na merda por causa de vocês. E eu estou convidando cada um de vocês a vir aqui conhecer o projeto e saber se esse projeto dá solução para o Vasco ou não dá. Porque o Francisco Lopes, que foi diretor financeiro do Manchester City e do Barcelona, como diversas outras pessoas, estão entendendo que isso aqui dá jeito não é só no Vasco, não. É no futebol brasileiro, que lá fora ainda é visto como corrupto e desorganizado. E os senhores ficam aí se escondendo atrás de um monte de garoto no Twitter e um monte de robozinho e um monte de notícia fake para plantar mentiras sobre quem está tendo culhão de botar a mão no bolso e pagar quase 3 milhões de reais para construir projetos para botar o Vasco no lugar onde o vascaíno quer que o Vasco esteja. Que não é esse lugar que vocês estão colocando o Vasco.
Nesse lugar de merda, que a mentalidade de merda de vocês está colocando o Vasco. Nós queremos botar o Vasco onde o Vasco merece, que é no topo,